Nesse vídeo, vamos falar sobre classificação de singularidades. Suponha que uma função f tem uma singularidade isolada no ponto z0. Isto é, a função não é analítica em z0 e z0 é um ponto isolado. Bom, isso quer dizer que a função f tem uma série de Laurent centrada em z0, que é uma expressão dessa forma, com z menos z0 maior do que zero, ou seja, a série de Laurent ela converge para a própria função, exceto no próprio ponto z0, e tem um raio de convergência IR que vai depender se tem uma outra singularidade ou não. Se tiver outra singularidade, esse R é a distância de z0 até a singularidade mais próxima. Bom, expandindo a série de Laurent, a gente pode dividi-la em duas partes. Uma parte que inclui potências negativas de z menos z0, que é essa parte de vermelho, e a outra parte que contém potências não negativas, a constante mais potências positivas. E aí a gente pode classificar a singularidade de acordo com o tamanho dessa parte de vermelho, que é a parte que contém potências negativas de z menos z0. Essa parte de vermelho é chamada de parte principal da série de Laurent. Bom, então a singularidade, o que pode acontecer com essa parte de vermelho? Três coisas. Ela pode simplesmente não existir, então existe caso, em que mesmo a função tendo uma singularidade isolada no ponto z0, a série de Laurent fica só uma expressão do tipo dessa que está de azul aí, não contém potências negativas de z menos z0. Nesse caso, a singularidade é removível. Segundo caso é quando essa parte de vermelho apresenta um número finito de parcelas. Então, pode ser 4, 5, 10 parcelas. Então, nesse caso, a gente diz que a singularidade ela é um polo. Então, a função f vai ter um polo em z0. E o último caso é essa parte de vermelho que é a parte principal, tem infinitos termos. Aí, nesse caso, a gente diz que a singularidade é essencial. Então, vamos ver a definição formal. A gente diz que z igual a z0, que é a singularidade, é uma singularidade removível se a série de Laurent, repare que a série de Laurent, nesse caso, não tem potências negativas de z menos z0. Na verdade, ela coincide com uma série de Taylor. Bom, o segundo caso, que na verdade são as linhas 2 e 3, o que a gente pode observar? A parte principal, que é a parte que contém potências negativas, ela existe e tem um número finito de termos. O último termo, que é esse daqui, que eu indiquei agora, ele é a maior potência de z menos z0 que aparece no denominador. Então, a maior potência de z menos z0 que aparece no denominador é n. Então, a gente diz que é um polo, porque a quantidade de parcelas com potências negativas de z menos z0 é um número finito, mas, além disso, a gente consegue identificar a ordem desse polo. A gente diz que esse aqui é um polo de ordem n. Um exemplo de polo de ordem 1, é chamado de polo simples. Então, uma função que tem uma singularidade denominada polo simples, classificada como polo simples, tem uma série de Laurent em cima dessa singularidade dessa forma. Um único termo, a única parcela que aparece uma potência negativa é a potência negativa z menos z0 elevado a menos 1, que é essa que eu indiquei aí. Inclusive, esse a menos 1, esse coeficiente, é justamente o resíduo. Então, ela pode ser singularidade removível, pode ser um polo. Aí, esse polo a gente costuma classificar a ordem, de acordo com o último, com a potência maior que aparece no denominador. Por exemplo, um polo de ordem 8 seria uma série assim, 1 sobre z menos z0. Faz de conta que 2 seja uma singularidade, Então, elevado a 8
mais 3 sobre z menos 2. Estou fingindo que 2 é uma singularidade. Elevado a 3 e faz de conta que está em ordem crescente, né? Agora, mais 4, aí mais z menos 2 elevado a 5 e reticências, né? Essa expressão aqui, né, eu estou inventando agora, mas se isso fosse a série de Loran de uma função centrada na singularidade 2, nesse caso, o número 2, z igual a 2, seria um polo de ordem 8. Bom, e a singularidade essencial vai aparecer quando a parte principal, que é a parte que tem as potências negativas de z menos e0, tiver infinitos termos, né? Então a parte principal ela é infinita. Bom, alguns exemplos que nós já fizemos em vídeos anteriores, a função f de z igual a 1 sobre z vezes z menos 1, ela tem duas singularidades, z igual a 0 e z igual a 1. Obtendo a série de Loran em torno de z igual a 0, a gente obtém uma expressão desse tipo. Observe que a parte principal, que é a parte que contém potências negativas de z, só tem esse termo aqui. Toda a outra parte de azul é a parte secundária, né? Contém a constante, que é uma potência nula, e além disso, além da constante, contém as potências positivas de z, Bom, então nesse caso a gente classifica, né, 0 é um polo simples. É um polo porque essa quantidade é finita e é um polo de ordem 1, porque a maior potência no denominador z menos 0, né, que é z, é igual a 1. Então a maior potência aqui é 1 porque na verdade só tem uma potência mesmo, né? Então a maior potência do denominador é igual a 1. Bom, um exemplo de singularidade essencial é a função f de z igual a e elevado a 3 sobre z. Para obter a série de Loran, a gente joga 3 sobre z no lugar de z na série exponencial. Então, quando a gente substitui z por 3 sobre z, a gente obtém uma série dessa forma. Observe que esta série, vamos pensar nas potências de z. Todas as potências depois do 1 são potências negativas. Então, a parte de vermelho, que é a parte principal, ela é infinita, ela nunca acaba. E a parte secundária, que é a parte que tem constante e potências positivas, só tem o número 1. Esse é um exemplo de singularidade essencial. Bom, um exemplo de singularidade removível é a função f de z é igual a 1 sobre z seno de z. Essa função não está definida em z igual a 0, então z igual a 0 é uma singularidade dessa função. É uma singularidade, é um ponto isolado onde ela não é analítica, e nesse caso é o único ponto onde a função não é analítica, uma singularidade isolada. Bom, para a gente obter a série de Loran, a gente simplesmente pega a série do seno e substitui na expressão. E por aí vai. Bom, multiplicando termo a termo, a gente consegue perceber, né? Então, vou fazer a multiplicação termo a termo. Não precisa fazer todos para a gente começar a perceber que vai dar 1 mais z2 sobre 3 fatorial mais z4 sobre 5 fatorial menos z6 sobre 7 fatorial mais e por aí vai. Então, observe que a série de Loran da função f na singularidade 0 não apareceu a parte principal. Na verdade, a série de Loran coincide com uma série de uma função analítica. Por isso que, inclusive, o nome se dá como singularidade removível. Você pode, para várias situações,
né, pelo menos para cálculo de integrais e resíduos, a função se comporta como uma função analítica no plano inteiro, apesar dela não ser, né, porque ela tem uma singularidade em z igual a zero. Então, esse é um exemplo de singularidade removível. Observe que se a gente fosse calcular a integral de 1 sobre z, seno de z, dz, sobre qualquer caminho fechado, o resultado vai dar zero, né? Porque se esse caminho não pega a singularidade zero, né, no seu interior, aí a função é analítica no interior do caminho, pelo teorema de Cauchy, a integral é igual a zero. Agora, se o caminho tiver o ponto z igual a zero no seu interior, o que vai acontecer? Se a gente usa o teorema dos resíduos, é 2πi sobre o resíduo da função f na singularidade zero, mas observe que o resíduo é igual a zero, porque não apareceu aqui o termo com potência de z elevado a menos 1, que seria esse termo multiplicado pelo resíduo, né, a constante. Isso porque o resíduo é igual a zero. Então, de toda forma, a integral dessa função sobre qualquer caminho fechado é igual a zero.